sistema excretor? Continuação. Agora que você sabe bem quais são as possíveis excretas nitrogenadas que a gente pode encontrar no xixi, né? Na urina, não só aqui, ó, como eu coloquei na tela aqui, os vertebrados, mas também dos invertebrados, né? Amônia, ureia e ácido úrico. Eu posso continuar esse papo. Você já sabe, inclusive, da onde vem a produção nos nossos corpinhos dessas excretas nitrogenadas, né? Nós sabemos da degradação de aminoácidos que vem das proteínas, etc., bases nitrogenadas, que a gente acaba tendo que colocar para fora do corpo um excesso, ou então converter substâncias com nitrogênio em outras que não têm nitrogênio na hora de aproveitá-las no nosso corpo. E esse nitrogênio que sobrou, como é que eu ponho para fora? Olha, ou na forma de amônia, de ureia ou de ácido úrico, depende do quê? Principalmente do ambiente em que você vive. Se você dispõe de bastante água, provavelmente há exceções, mas provavelmente, como os peixes ósseos, como os crustáceos, você excreta amônia, tá bom, Chuchu? Mas nós não vamos ficar aqui, você já sabe muito bem tudo isso. A nossa ideia a partir de agora, Chuchu, é revisar aqui bem rapidinho, porque é revisão mesmo, vocês já viram, né? Todos esses 9 filos animais, culminando em você, acordado, comparando, ó, temos feito isso bonitinho, completado essa tabela, comparando digestório, circulatório, respiratório e agora excretor desses animais. Então, vamos dar uma passadela aqui, ó, para relembrar, até que a gente vai poder ficar só no seu, né? No seu sistema excretor, vamos dar uma analisada nos rins hoje, na nossa próxima aula de hoje ainda. Tá bom, Chuchu? Então, vamos lá? Bora! Então, primeiro, só passando aqui, ó, nessa linha, o órgão, eu não quero saber se ele excreta amônia, se é ureia, se é ácido úrico, eu quero saber como ele coloca isso para fora do corpo. Mas que ele produz uma dessas, ele produz, o bichinho aqui. Então, veja, no começo, você já sacou que é difusão simples, ou eu não tenho, né? Tamanha simplicidade daquele ser, ou eu tenho, mas não um órgão, uma estrutura especializada para aquela função. No caso, eles vão nos poríferos e nos quinidários, cara, sim, produzir notadamente amônia, já que são aquáticos, mas ela não sai do corpo por nenhum órgão especializado que faz isso o dia inteiro, como célula-flama, como o tubo em H vai fazer, como o nefrídeo, como o túbulo de Malpighi, como, enfim, o seu rim vai fazer o dia inteiro, produzindo e colocando, de alguma maneira, para fora, a tal excreta nitrogenada, cara. Certo? Então, é por célula a célula que vai passando essa excreta por difusão simples até que saiu da superfície do corpo. E você vê, cara, isso aqui, ó, poríferos e quinidários não possuem órgãos especializados para excreção, não é que não produz a excreta. Cada célula em contato com o meio aquático elimina excreta por difusão, até que sai essa amônia do copinho deles. Agora, Chuchu, se eu volto aqui na tabela, opa, aqui, ó, eu já vejo pela primeira vez na escala evolutiva, com plateumintos, vermes achatados, como essa linda planária aqui, um órgão especializado para isso, é a célula-flama. Ou ele tem solenócito, que eu posso chamar de protonefrídeo. Então, vamos olhar isso daqui? Vamos. Então, nessa sequência, o terceiro filo que a gente estuda, plateuminto, que vai ter uma estrutura especializada para colocar a excreta para fora. E, de novo, eu posso chamar de protonefrídeo ou célula-flama. E quando eu faço um zoom aqui, ó, nessa célula-flama, veja, porque tem várias células-flama para tchuc, excreção, né? Mas eu vou dar uma ampliada aqui, Chuchu. Eu peguei aqui 2 células-flamas, aliás, nessa de ampliar, né? E eu percebo, ó, dando mais um zoom aqui, ó, nessa célula-flama, certo? Eu percebo que há cílios lá dentro, que se movimentam dentro da célula-flama para colocar a excreta produzida, a excreta nitrogenada, para fora. Eles vão, né, se mexendo, os cílios, e uma ondinha de excreta nitrogenada se forma para sair por um poro. Então, veja, está cheio de poro excretor aqui na superfície do corpo desses animais.
certo? Geralmente, quando eles perguntam isso, eles perguntam meio decoreba, né? Eles falam assim, qual é o nome da estrutura que no plateuminto, célula flama ou protonefrídeo. A única coisinha um pouquinho mais chata e detalhada é que é o seguinte, há alguns plateumintos que ao invés de célula flama, eles apresentam solenócitos, que é muito parecido com célula flama, mas ao invés de ter vários cílios se mexendo para criar aquele fluxo, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar aquela hora, um fluxo de excreta para sair do poro, ele tem só um. Olha que solamente um, ai, que solitário, né? Só um único cílio que fica mexendo lá no solenócito, enquanto que na célula flama tem vários, certo? Bom, aqui, turma, você já deve ter entendido como é o funcionamento dessa estrutura. Já no próximo filo, lombriga eu encontro, vermes cilíndricos. Olha aí os nematódios, agora eu já mudei de filo. E eles têm uma estrutura para colocar a excreta para fora do corpo que parece a letra H. Tá vendo aqui, ó? Por isso que esse canal aqui que parece a letra H, a gente chama de tubo em H. Só que a tendência é nós trocarmos por renetes. Pô, tava tão fácil, tubo em H. Eu já lembro que você desenha uma lombriga, uma estrutura que parece a letra H, que desemboca próximo da boca, por incrível que pareça, o poro excretor aqui, ó, que sai, ele tá meio que próximo aqui da boca, né? Como se fizesse xixi meio que do lado perto da boca. Mas aí vocês estão agora chamando nos exercícios mais recentes, esse tubo em H de o quê? Renetes aqui em cima, ou glândulas renoides, mas até hoje eu encontrei como renete nos exercícios mais novos. Cuidado, tá? Então, é um sisteminha de 3 canais que são projetados lá de uma única célula gigante e altamente diferenciada. O arranjo desses canais que vão direcionar para um poro aqui perto da boca a excreta parece com a letra H. Então, tubo em H ou renetes atualmente, cuidado, tá bom? Quando eu vou para mais um filo, eu vejo agora, sim, oficialmente, o que a gente chama de nefrídeos, né? Mas a tendência atualmente é chamá-lo de metanefrídeo. Então, cuidado, olha a pegadinha aqui com questão de nome, né? Que enche o saco. Aqui era o quê, ó? Célula flama ou proto, como quem fala, primitivo, um nefrídeo primitivo, pró, que veio antes daquele que é o meta, que é esse aqui, tá bom? Metanefrídeo ou nefrídeo anelídeos apresentam. Só que quando eu dei um zoom aqui, veja se você percebeu, né? Eu peguei os anéis para analisar da minhoca, né? Ou seja, os metâmeros, ela é toda metamerizada, né? Compartimentos metâmeros aqui. E eu percebo, cara, que começa em um metâmero e desemboca a excreta, ó, dá maior volta no outro metâmero, de novo. Sai. De novo, pega, coleta do celoma, passa pelo nefrídeo e sai. Ah, não estou enxergando, tem razão. Deixa eu dar mais um zoom aqui para você, acho que agora você vai ver melhor. Ó, bora? Então, perceba que o nefrídeo, ou metanefrídeo dos anelídeos, ele tem uma abertura maior, né, por onde entra a excreta a partir do celoma, passa por toda uma tubulação, que é o próprio nefrídeo aqui, todo contorcido, e essa excreta sai através de um poro excretor que desemboca, Chuchu, neste metâmero. Coletor daquele, desemboca nesse. De novo, coletor desse, desemboca no próximo. Essa fotinha aqui, ela não está mostrando uma coisa que eu queria mostrar, mas há pares de um lado e do outro lado. Então, um par de verdinhos, um par de nefrídeos, um par, 2, por segmento, sendo que desemboca no próximo segmento a excreta nitrogenada a partir de um poro nefridióporo. Pega pelo nefróstoma a excreta, entra no celoma, a excreta a partir do celoma, do líquido celomático, desse espaço aqui, a excreta entra nessa abertura do nefrídeo, que a gente chama de nefróstoma, tem os cílios aqui para coletar, passa pelo
pelo próprio nefrídeo, né, e desemboca num nefridióporo, num poro aqui. Lembrando que há um par dessa estrutura nefrídeo por segmento. Você anotou aí? Inclusive, ó, olha o que eu coloquei para você, várias substâncias presentes nos túbulos do nefrídeo, nesses tubulinhos contorcidos aqui, são reabsorvidas lá para o sangue, porque você lembra que ela tem sistema circulatório, algo parecido vai acontecer no seu corpo hoje, tem uma baita ligação com seus vasos sanguíneos no nosso rim, tá bom, Chuchu? Enquanto as excretas passam direto. O coisa boa, caiu aqui coisa boa, Érica. Eita, que vai sair do corpo. Não, vai para o sangue, coisa boa, incluindo água, né? Alguns saizinhos minerais que ela possa reaproveitar, volta para o sangue. Caiu sem querer aqui dentro, né? Volta para o sangue, reabsorve. Mas o que é ruim, tipo ureia, sai do corpinho dela, tá bom? Que mais? Ah, como não falar dos artrópodes que dominam o planeta Terra. Então, veja, como é um grupo muito diversificado, nós encontramos vários tipos de estrutura excretora, mas a mais famosa é a dos insetos. O que mais tem de artrópode no nosso planeta, cara, é insetaiada. 3 partes no corpo, meia dúzia de perninha, um par de antena, né? Então, geralmente, quando eles perguntam da estrutura excretora de artrópode, está perguntando dos insetos, que é o túbulo de Malpighi, que eles apresentam. Lembrando que alguns aracnídeos têm também túbulo de Malpighi, quilópodes e diplópodes. Olha, se eu tivesse tempo, ia pedir exemplos de aracnídeos sem ser aranha e escorpião. Você lembra do ácaro? Você lembra do carrapato? Quilópode, quem é quilópode? Lacraia, centopeia. Quem é diplópode? Piolho de cobra, né? Chuchu que não é piolho e nem chega perto de cobra, é só um nome. Então, veja, túbulo de Malpighi, eles amam perguntar. Olha só a aparência do túbulo de Malpighi. Onde que tá, Érica? Ó, você tá vendo esse grilo aqui em cima? O contorno dele? De cor de rosa, o que que é? O tubo digestório. Ó, ele se alimenta, então, aparelho bucal, aí digestão. Lá no final, fezes, digestório. Mas de amarelo, quando eu vou ampliar aqui, ó, de amarelo, aí sim túbulos de Malpighi em contato com o cor-de-rosa. Ou seja, anota aí, os túbulos de Malpighi dos insetos têm conexão com o digestório, com o intestino. Então, quando ele defeca, sai também junto urina. Por quê? É como se o seu rim, cara, estivesse jogando urina junto com o cocô no intestino, aí saísse lá pelo seu ânus, cocô e urina ao mesmo tempo. Mas não, é separado no nosso corpo, certo? Perceba mais uma coisa, os túbulos de Malpighi, eles coletam a excreta do animal, do circulatório deles, né? Não chama sangue, chama hemolinfa, o líquido circulatório deles, tudo bem? Entre aspas, sangue. Joga onde? A partir do túbulo de Malpighi, essa excreta vai para fora do corpo? Não! Isso foi no nefrídeo. Desembocou num poro para fora do corpo. Aqui não, desemboca onde? No intestino, mistura com as fezes e sai pelo ânus. Então, anote aí, por favor. Repito, porque eles gostam de perguntar a diferença desse cara aqui, ó, volta, do nefrídeo para o túbulo de Malpighi. Enquanto o nefrídeo desemboca a excreta para fora do corpo através de um poro excretor, o túbulo de Malpighi não faz isso. Ele joga no intestino a excreta, se mistura com as fezes e sai pelo ânus do animal, que eu esperaria que saísse fezes apenas, não, acaba saindo também, ó, urina. Belezinha, Chuchu? E aí, quando veio lá no desenho, para você reconhecer desenhinho, lembra? Ele parece essa, sei lá o que parece isso, uma coisa toda ramificada presa ao intestino aqui, ó. Certo? Que mais? Bom, aracnídeos, que também são artrópodes e que podem ter, ó, túbulo de Malpighi, mas a estrutura real oficial deles, que todos os aracnídeos têm, são as glândulas coxais. É que alguns têm, além dessa glândula coxais, alguns aracnídeos têm também o túbulo de Malpighi ligado lá ao intestino deles, tá bom, Chuchu? Mas a forma de excretar aqui oficial é através dos aracnídeos, gente, glândulas coxais. Fica desemboca lá na coxa dele mesmo. Então, nesse caso, insetos e aracnídeos que são terrestres, eles colocam ácido úrico para fora do corpo, tá bom? Nesse caso aqui, então, a excreta entra nessa glândula assim chamada coxal
e vai desembocar aí sim para fora do corpo, nessa região da coxa, da perna mesmo do bichinho, tá bom? Da coxa mesmo, glândula coxal vai desembocar nessa região da coxa o ácido úrico para eles, por isso o nome. Quem mais nos artrópodes? Boa, tá faltando alguém. Quem? Crustáceos. Crustáceos, Chuchu, eles têm glândulas verdes para colocar, ou eu chamo elas de antenais, porque olha onde elas ficam, na base das antenas. Quando eu ampliei a glândula verde ou antenal, perceba que eu vejo um poro excretor para fora do corpo, colocando o quê, provavelmente, se ele é aquático? Amônia. Vou ampliar mais um pouquinho? Vou. Olha que legal. Aqui na base da antena, glândulas antenais, tudo bem? Para colocar a excreta, muito provavelmente amônia, já que eles são notadamente aquáticos, para fora do corpo. Glândulas antenais ou glândulas verdes. Agora, turminha, eu coloquei para você um texto, uma curiosidade super legal, para você ler com calma depois no seu material. Esse material já foi para você segunda-feira, né, passada, com um link no YouTube para você pesquisar mais. Super legal esse link aqui, viu, Chuchu? É um vídeo escolhido a dedo, bem curtinho, bem da hora para você, vale a pena, sobre tardígrado. Ô, Érica, diga, não é a capa das suas aulas o tardígrado, aquele sofá de tardígrado que você foi lá no museu e tirou foto? É, a capa das minhas aulas é sobre esse animal que é parente, não é artrópode, mas ele é aparentado dos artrópodes, é um filo que você não estuda aqui no ensino médio. O tardígrado é um animal, Chuchu, que em relação à água, estamos vendo isso, osmorregulação, hidratação, excreta, colocar para fora do corpo aí algumas substâncias com a ajuda da água e tal, ou então quantidade, volume urinário, quantidade de água do corpo e da urina tem tudo a ver, principalmente quando eu explicar hoje o seu sistema excretor, você vai enxergar melhor essa osmorregulação, mas alguns animais como, olha só que interessante, o próprio tardígrado tem algum esquema diferente para viver com pouca ou nenhuma água, olha que interessante. Então, você vai depois conhecer melhor esse animal que sempre aparece nas capas das minhas aulas, o tardígrado, vai ver esse videozinho, vai ler isso aqui com calma. A gente costuma falar que esse bicho não morre, que ele é imortal, né? O cara nem sem água ele morre. O tardígrado é um cara que se for para outro planeta, se ele for para outro planeta, certeza que ele sobrevive, cara, porque a estratégia de sobrevivência dele não se iguala a nada no planeta Terra. Você tem que conhecer o seu planeta, o tardígrado que vive aqui. É impressionante esse animal aqui, tá bom? Ele consegue se desidratar, se reidratar. O bicho praticamente não morre, é uma coisa incrível. Você vai ver nesse link mais detalhes e aguardo os seus comentários, tá bom? Partiu, Chuchu, vem. Já o microbinho aqui protozoário, veja, uma única celulinha. Ixi, uma única célula, Érica, se ele desidratar ou se ele ganhar muita água, vai ser problema, ele pode até arrebentar de tanta água. Como é que funciona a osmorregulação nesses microbinhos protozoários, Érica? É algo que eu já te expliquei uma vez na vida, então eu vou rapidão aqui, tá bom? Simbora, Chuchu. A osmorregulação em protozoários, ou seja, regular o volume de água dentro deles, ocorre da seguinte maneira. Lembre-se, ele é uma única célula no planeta Terra. Ele é ciliado, esse no meu exemplo é um paramécio, você vê os cílios ali em volta da célula dele, ele bate os cílios ou na água doce, ou ele é um paramécio, um protozoário de água salgada, marinho, portanto. Mas vamos ver a diferença entre eles em relação à osmorregulação. Bom, primeiro, eu lembro que o meio do ciclo, o meio de água doce, o protozoário é do ciclo, ele vive na água doce. O meio aí de água doce é um meio em relação à célula, ao citoplasma dele, é um meio hipotônico. Piscando lá na tela, ó, uma concentração menor de solutos, de sais, do que o próprio citoplasma do protozoário, cara. É assim. Ele, desde que nasce, ele já tem uma concentração maior do que em relação ao meio em que ele vive, nesse caso do ciclo de água doce. Ô, Érica, diga, eu estou preocupado com ele. Por quê? Porque eu já estudei um pouquinho isso aí, e eu sei que a tendência é ele ganhar ou perder água por osmose. Cara, claro que é super ganhar, 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 até estourar e morrer, e não existir esse protozoário. Só que ele existe. Qual é a adaptação mesmo que ele tem para a osmorregulação?
essa quantidade enorme. Não é? Como é que chama mesmo, Chuchu? Quase, bateu na trave. Não, é um tipo de válvula, uma organela que se chama... Começa com V mesmo. É tipo é quase, bateu na trave e começa com V. É o vacúolo pulsátil, cara. Vacúolo pulsátil ou contrátil é a organela citoplasmática que coloca o excesso de água que entra por osmose nesses caras para fora do corpício deles, ou seja, da célula deles. Ok? Então fica, ó, entra, porque é hipertônico. Nem que ele não queira, nem que ele não queira. Entre aspas, o sal puxa água, osmose que chama. E aí, nem que entra, sobreviveram aqui, aula de evolução. Na água doce, os protozoários que tinham essa organela aqui, tush. Geralmente é um par de vacúolo que tem na célula dele. Aqui, por exemplo, esse vacúolo está com pouca água, esse está com bastante água, está trabalhando bastante, esse aqui. Então, reconhecer desenhinho, cara, essa organela vacúolo pulsátil ou contrátil, que elimina o excesso de água que entra por osmose nos vesículas, encontrar um tipo de um solzinho assim no desenho. Se vier foto, dá uma olhada aqui na foto, ó, você reconhece também. Ó, tá vendo? Parece, olha a vida como ela é. Uma coisa é ver desenho, né, gente? Né? O meu olho é treinado para ver que tem mais um aqui, mas para você estar dando melhor, eu acho que para ver, apesar da resolução estar péssima dessa foto, aqui um solzinho em volta aqui dessa bolinha, ó, vacúolo pulsátil ou contrátil, tá bom? Ó, ops, desculpe, bem. Agora, Chuchu, cuidado. Quando a gente comparou a aula passada, você lembra que a gente comparou peixe de água salgada e peixe de água doce? Não é a mesma coisa do que quando eu comparo o micróbio de água doce e de água salgada. Cuidado, hein? Por quê? Porque se fosse aula passada, como peixe, eu vou colocar aqui com a minha caneta e vou apagar, porque não é. Se fosse peixe isso aqui, o que ia acontecer? Você ia falar, já os peixes de água salgada, ela é hipertônica em relação a ele. Só que isso não é peixe. Olha, eu corrijo prova, tá bom? Então, quando é microbinho aqui protozoário, por incrível que pareça, eu vou colocar, olha para a tela. Ele é isotônico em relação ao ambiente marinho. O micróbio sargado, ele tem a mesma concentração de sais isotônico em relação ao mar. Sendo assim, ele não perde nem ganha água por osmose em quantidade suficiente para ele ter problema de osmorregulação, ou perder, se fosse o caso, ou ganhar como esse cara de água doce. Então, eles não apresentam vacúolo pulsátil. Para que a natureza ia manter aí uma estrutura, se apareceu neles na evolução deles? Eu não sei se chegou a aparecer e desapareceu. Pode ser. Para que é manter uma estrutura aí que só ocupa espaço e está estorvando o espaço de outras estruturas mais úteis aqui, se ele não iria usar? A nossa conclusão, gente, pensa comigo, vem, para o vestibular. Eles vão te perguntar assim, cara, quais protozoários apresentam vacúolo pulsátil? Os de água doce. Então, não importa se é uma espécie de paramécio de água doce ou um paramécio de água salgada. Então, protozoários, de maneira geral, não só os paramécios de água doce e salgada, apresentam assim na água doce, ou não, funcionam dessa maneira, tá bom? Pessoal, ou então pede para você explicar, né? Não perguntou só quem tem os de água doce, como funciona no sentido de para quê, né? Para quê? Para colocar o excesso de água que entra por osmose nesses micróbios, certinho? Bom, agora, turma, volta aqui, ó. Tchanã, calma, cadê o botãozinho aqui? Ó,